Rodrigo Maia, muito bem. Rodrigo Maia entrou. Vamos. Bom, nós estamos fazendo o primeiro volume da memória cultural da literatura literária, tá certo? Bom, é um volume de introdução, então nós fizemos tudo, foi um prefácio, o primeiro encontro nosso foi sobre um prefácio. No encontro anterior, nós fizemos sobre a cultura, né? Eu falei da minha visão messiânica, né? Da minha vivência, da minha cronologia, da minha experiência, né? E agora, então, nós vamos falar sobre a literatura, desde a Idade Antiga, a Idade Média, a Idade Moderna, a Idade Contemporânea, e vou, assim, mais listar para vocês terem uma ideia do que vai ser dado em cada idade, né? Bom, tudo bem? O período da história, que vai de 4.000 a.C. até 476 depois de Cristo, ou seja, da invenção da escrita na antiga Mesopotâmia, elaborada e criada pelos sumérios com a escrita cuneiforme, usando placas de barro, onde cunhava-se a escrita, e os egípcios antigos também desenvolveram a escrita quase na mesma época os sumérios. Até onde? Desses 4.000 antes de Cristo até 476 depois de Cristo, que representa a queda do Império Romano no Ocidente. No Oriente foi mais tarde, tá? No século V depois de Cristo. Assinala-se também que existe outro marco inicial que torna a antiguidade um longo período da história da Europa, que se estende aproximadamente do século VIII a.C., com o surgimento da poesia grega de Homero. Embora não seja esta periodização que será levada em conta, se apresenta a fim de exemplificar como se irá tratar de um autor e sua obra que for mencionada. Então, entendeu como eu vou fazer? É assim. Desde 4.000 até depois de Cristo, antes de Cristo, até século V, né? E eu vou falar lá pelo século VIII antes de Cristo, né? Quer dizer, seria um outro marco, um marco mais antigo ainda, né? Com o surgimento da poesia grega de Homero. E eu vou apresentar ela só para a gente ter uma ideia, né, de como a gente vai tratar essas coisas. Então, eu vou fazer essa do Homero, para vocês terem uma ideia, e depois, então, vou falar das obras da Idade Média, da Idade Moderna, da Idade Medieval, até a Contemporânea. Então, vamos lá. Sobre o Homero, que é a Ilíada e Odisseia de Homero. Homero ele foi um poeta da Grécia Antiga, que nasceu e viveu no século VIII antes de Cristo. É autor de duas das principais obras da Antiguidade, que são os poemas épicos, a Ilíada e a Odisseia. Muitos historiadores e pesquisadores da Antiguidade não chegaram a uma conclusão sobre se Homero existiu de verdade ou se é um personagem lendário, pois não há provas concretas de sua existência. Suas obras podem ter sido escritas por outros escritores antigos ou são apenas compilações de tradições orais do período. A vida de Homero mistura lenda e realidade. De acordo com a tradição, Homero era cego e poderia ter nascido em vários locais da Grécia Antiga. Sobre a morte de Homero também há muito mistério. De acordo com documentos históricos do século V a.C., ele teria morrido na ilha de Iós. Pesquisadores modernos afirmam que não há nenhum dado seguro sobre as fontes da antiguidade que falam sobre Homero. De acordo com as pesquisas atuais, caso ele tenha existido, é provável que tenha nascido e vivido na zona colonial jônica,
na Ásia Menor. Esta conclusão é tirada a partir das características linguísticas de suas obras. De acordo com a linguística, o pessoal vai tirando conclusão do ano que foi. E as tradições também abordadas, que são típicas da região jônica. Alguns pesquisadores afirmam também que, a partir das obras, é possível concluir que Homero tinha tido muito contato com a nobreza da época. Então, eles vão mapeando a pessoa, quem foi esse Homero, se era lendário, se era real, de que local que era, tal. Embora não se saiba muito sobre a vida de Homero, uma certeza é que suas obras são fontes fundamentais para o estudo da história da Grécia Antiga. Os poemas de Homero revelam informações importantes sobre o comportamento, a cultura, a religião, fatos históricos, mitologia grega e a sociedade da Grécia Antiga. Não é pouca coisa. Através de poema, o pessoal, quando se trata, pega isso tudo. As frases de Homero, atribuídas ao poeta, né? Por exemplo, na juventude e na beleza, a sabedoria é escassa. A juventude tem um gênio vivo e um juízo débil. Todo homem sábio, ama a esposa que escolheu. Ilíada Odisseia. Ilíada é um poema épico grego, considerado o mais antigo da literatura ocidental. São 15.693 versos que narram os acontecimentos do último ano da Guerra de Troia, cidade chamada de Ilion pelos gregos. Já a Odisseia são 24 cantos que narram a viagem de volta do herói grego Odisseu, que é Ulisses, né, da Guerra de Troia. São 10 anos de aventuras até chegar à ilha de Ítaca, onde ele era rei. Certo? Bom, mas de acordo com a periodização que será considerada, essa de 4.000 a.C., 476 depois de Cristo, acho que eu falei uma coisa enganada aí, agora que estou me tocando. Quer dizer, não sei se eu dei a entender isso, que os poemas de Homero não é anterior a 4.000 a.C., né? Acho que ficou claro, né? Bom, mas de acordo com a periodização que será considerada, se destaca 12 autores. Você vê que eu estou tentando escolher o quê? Eu fixei 160, não é por alguma razão de... Foi porque eu fui vendo, achei que essas eram mais importantes, desde que eu só coloquei aquele dado. Eu vou escolher apenas... Tem um autor aí, tem várias obras importantes, como eu citei o Dostoiévski, lembra? Crime e Castigo e tal, Irmãos Karamazov, não sei o quê, e aquele outro que eu falei, né? Nem me lembro mais qual foi. Mas muito bom. Quer dizer, eu escolhi apenas um. Então, eu escolhi 160, no fundo, 160 autores, certo? Que eu achei que eles mereciam, cada um, ter uma obra ali posta. Então, desses 160, em termos da Idade Antiga, quer dizer, Antiguidade, eu não fiquei fazendo uma coisa dividido por 4, não. 160 dividido por 4 tem que dar 40 para a Idade Antiga, não sei o que, nada disso. Eu escolhi porque são as melhores e que eu tenho acesso também, né? Você sabe, se conhece. Então, aqui nós vimos, então, que, para mim, então, são 12 obras, 12 autores, né? Quais sejam? Tem um que são, no fundo, são 40 autores, que vai de 1500 a.C. a 450 a.C. Aí você vai dizer assim, pô, mas 40 autores, que obra é essa? Tá certo? Nada mais é do que o texto do Antigo Testamento. Tá? Aí eu digo, eu peguei esse texto que eu acho que é um dos melhores. Sociedade Bíblica do Brasil, foi feito em 2017, mais recente. Mas tem Bíblia muito antiga. Aí depois que eu escolhi... Você escolheu uma Bíblia, isso? Isso, uma só. É aquela Bíblia que eu tenho, é essa que você escolheu? Ela é boa. É aquela Bíblia que eu tenho, diz que é uma das Bíblias mais bem consideradas. Exatamente, mas não é, você não pegou eu peguei os textos do Antigo Testamento. Ah, tá. Porque ali também tem, se me engano, se eu estou com memória... Daqui é o Novo Testamento só, né? Eu acho que tem todas as duas, se não me engano. Entendeu? Então... Bom, aí a outra coisa que eu peguei, que é depois que eu pego praticamente, vamos dizer, parênteses, a judaica e Cristo, né? Aí eu vou para onde?
que foi 500 antes de Cristo, anterior até isso, quer dizer, anterior no sentido de Cristo, mas não, o Antigo Testamento é 1.500 anos, são 40 autores escrevendo. Aí vou para o Buda Siddhartha Gautama, que foi de 563 a 483 a.C. E aí o título é chamado Evangelho de Buda, que são clássicos pensamentos dele. Depois disso, eu entro em Heródoto. Heródoto, 485 a 420 a.C. É uma história que faz o relato clássico da guerra entre gregos e persas. Eu não estou dando aqui o ano que isso aí, isso está na editora Prestígio, do 2002, não estou fazendo isso não, por enquanto. Ou não vou fazer, não sei. O Platão, eu vou começar assim a tirar um pouco do negócio de data, porque isso vai ficar muito longo para mim ficar falando isso. Então, o Platão já foi a República que eu escolhi. Aristóteles foi a Política. Elementos da geometria de Euclides. Aí pego quem agora? Porque o Euclides, esse que eu acabei de citar, são 300 anos antes de Cristo. Mas depois que eu fico varrendo isso, aí eu entro em Jesus Cristo. Aí vem com a Bíblia do Novo Testamento, né? Eu acho que essa, não sei se é a Paulina Editora, eu acho que é, se não me engano, né? Bom. Aí depois dessa, diz assim, poxa, então, estou entendendo, são as pessoas que, às vezes a pessoa pode não entender direito, mas, não sei, Euclides é uma pessoa conhecidíssima, é uma obra vastíssima, tem muita gente que compra isso, mas não sei, depende. Para a gente que é matemático, então, ele é uma geometria de Euclides, quem não conhece, entendeu? Ele é assim, vai até Jesus Cristo. Esses personagens, para mim, todos são conhecidíssimos. Agora, vem um aí que eu acho que é interessantíssimo e a pessoa, às vezes, não conhece ele. Nós vamos colocar isso para conhecer, que é Plínio o Velho. Tá? Foi escrito em 23 até... Ele nasceu em 23 e morreu em 79. Né? Que é a história natural de Plínio o Velho. Depois vem Cláudio Ptolomeu, muita gente também conhece, que é o Magesto. Né? Ptolomeu, quem não conhece Ptolomeu? Né? O outro é Galeno, aí já começam umas de 129 a 199, que é a ópera. Né? E os dois últimos é o Clemente de Alexandria, que tem um livro chamado O Pedagogo, talvez assim, muitos educadores não conhecem, mas são básicos. E depois o outro é Santo Agostinho. Santo Agostinho, em termos de religião, filosofia, é o cara, né? 354 a 430. Quer dizer, descreveu o quê? A Cidade de Deus. Eu peguei o livro mais recente, que está na editora Voz, 2017. Aí, meu amigo, essas coisas é assim, né? Você vê que até hoje ainda tem escrever filmes sobre a Cidade de Deus, tá certo? Bom, a Idade Média é o que tem menos. Parece incrível. Menos do que a Antiguidade? Menos do que a Antiguidade. Você conta das cruzadas, das guerras? Porque o pessoal até considera assim a época da Era das Trevas, né? Pela falta de iluminação, opção de outras coisas. Doença, praga. Então, esse período foi de 476 até 1453, quando ocorre o quê? A conquista de Constantinopla pelos turcos otomanos e, consequentemente, o quê? A queda do Império Romano do Oriente. Certo? Então, mais ou menos assim, a Idade Antiga vai de um lado até a queda do Império Romano do Ocidente. E depois da queda do Romano do Ocidente, vai até a queda romana do Oriente. Né? Bom, então eu aqui escolhi apenas 5 livros. Com esses 5 livros, acho que a gente já faz uma festa. Alguns são conhecidos. Outros não é que não seja, mas Justiniano, esse imperador Justiniano, foi importantíssimo. Né? Outro que não se pode perder de jeito nenhum, Maomé, 575 a 632, com Alcorão. Né? Peguei também o Record, a editora Record, foi em 2017. Outro que é importante, que até mesmo Sama cita,
Então, foi aí que me baseei para a gente poder fazer um trabalho em cima, que é o Nichiren. Bom, tem várias razões porque que esse budismo Nichiren ele é muito importante com a Soka Kogai, né? É importante por várias razões. Não sei se vocês lembram de coisas que eu falei anteriormente, né, em relação a que, de repente, o pessoal... Lembra do Izumo que eu comecei a falar? Disse assim, ó, o Izumo começou a querer entrar pelo mundo da religião, porque na política, na briga, não sei o que, estava perdendo. Então, perdendo por Tenson. Então, ele entrou. Aí, o Nichiren foi uma que deu guarida para eles. Outro importantíssimo que isso aí falou em escolástica, não sei o que e tal, que é São Tomás de Aquino, né? Aí tem a Suma Teológica dele e tal. E o último, que é o famoso, acho que todo mundo conhece, Dante Alighieri com a Divina Comédia, tá certo? Ele viveu entre 1265 a 1321. Aí nós entramos na Idade Moderna. Aí já passa a ser 36 livros. Mas você vê, se não me engano, não esqueci quanto que eu falei. Eu falei, esse último acho que foi 5, o outro foi 12, se não me engano, 17, 14, por aí. Mas 17 com mais uns 36. Você vê, se eu dividir se eu dividir isso por 4, daria 40 para cada um. Então você vê que a idade contemporânea, né, por várias razões, né? Inclusive não tinha editora antigamente. Nem pensar nisso, né? Então, a Idade Moderna ela vai do período entre o ano de 1453, com a queda de Constantinopla, até 1789. Por causa de quê? Da Revolução Francesa. Tá? São os grandes marcos mesmo. E aí eu vou destacar 36 autores. Né? Bom, pessoas ultra conhecidas. Né? Por exemplo, sei lá, Nicolau Copérnico, sobre a Revolução das Orbes Celestes. Balsadare Castiglione, embora não seja conhecido, mas essa obra é riquíssima, chama-se O Cortesão. Tá? Depois, quando a gente for falar sobre ela, vocês vão ver. O outro que é muito... Esse é conhecidíssimo, que é o Thomas More. Thomas More foi o que deu esse nome de Utopia. Fez um livro sobre utopia e deu o nome sobre utopia. Thomas More. Nasceu em 1478 e faleceu em 1529. Não, nasceu em 1478 e morreu em 1535. Aí vem Martinho Lutero. Reforma Protestante, acho que todo mundo conhece, não tem jeito, 1483 a 1546, ele escreveu o Novo Testamento. Novo Testamento, hein? Tradução alemã, Aí vem Maquiavel, com o Príncipe. Aí vem João Calvino, foi o outro, quer dizer, se tem o Lutero, tem o Calvino do outro lado. São reformas protestantes que são feitas. E o Calvino escreve esse livro que é muito bom, Instituição da Religião Cristã. Instituição da Religião Cristã. Vem Camões, com a Lusíadas, que é muito conhecido nosso, né? 1524 a 1580. O Brasil tinha acabado praticamente de ser descoberto, né? Vem Montaigne, com os ensaios. Vem Miguel de Cervantes, com quem? Com Dom Quixote, tá certo? Vem Índice dos Livros Proibidos. Isso aí muita gente não conhece, mas isso aí é que dá a degola. Está a Inquisição aí, e aí vem a lista desses livros aqui, são livros proibidos. Vem o Francis Bacon, da proficiência, o avanço do conhecimento divino e humano. Também tudo é importante, ser filósofo, né, tal. Vem o Shakespeare, isso aí nem se fala, né? Aí tem vários, olha, se eu fosse pegar Shakespeare, nossa senhora, é uma das pessoas mais brilhantes que tem. Eu peguei o Hamlet, mas tem um monte deles, que ele retrata os personagens, retrata as vivências que a pessoa tem, ou de ciúme, ou de cólera, ou o que seja, cara. O cara é muito bom para fazer isso, né? Aí vem Galileu Galilei, todo mundo conhece, diálogo sobre os dois máximos sistemas do mundo ptolomaico e copernicano. Você vê que eu falei Ptolomeu lá atrás e Copérnico. Então, ó, ele fala o diálogo sobre esses dois máximos sistemas do mundo. O Galileu Galilei. Né? Aquele que foi
imprensado para desmentir que a Terra, que o Sol não era o centro, que a Terra deixou de ser o centro, né? A Terra deixou de ser o centro. Aí vem Thomas Hobbes, outro também, com Leviatã, para escrever sobre a questão de Satanás, é muito bom. René Descartes, o discurso do método. Descartes é conhecidíssimo para nós, então, que era professor de matemática. Quem é Descartes? Descartes fez a geometria, como é aquela, que não é euclidiana, a geometria que mistura com álgebra, esqueci, geometria analítica, né? Acho que era o nome disso. Eu estou até esquecendo das coisas. Aí vem o nosso padre Antônio Vieira. Esse aqui é aquele que eu sempre cito para vocês. É um monte de livros que ele tem. Eu ficava lendo aquilo porque era uma das únicas poucas coisas que tinha naquela biblioteca de olaria, com aquela que eu fazia tudo velho. Eu ficava lá lendo, mas é muito bom, hein? Ele escreve e descreve muito bem as situações. Ele veio cá para o Brasil, né? Tanto é que ele viveu entre 1608 a 1697. Depois veio o Leibniz é uma figura. Tanto no aspecto filosófico, que foi ele junto com Newton, Leibniz e Newton. Mas acho que eles quebraram muitos paradigmas. O Leibniz foi que fez o cálculo diferencial integral. Mas, ao mesmo tempo, acho que não foi ele, mas já estou esquecendo das coisas, esse que é o problema. Tem um outro cálculo que ficaram na dúvida, quem é que tinha descoberto, se era o Leibniz ou se era... O Leibniz, ele criou as mônadas. Filosoficamente, isso é uma de importância danada, né? Então, até que ele escreveu o livro é Monadologia, né? Depois vem Pascal com os pensamentos dele, é muito legal. Como ele falou, como é que ele tinha uma frase que eu sempre guardava ela, que o homem é vou dizer, a palavra já não estou mais lembrando, mas é como se o homem fosse uma pessoa, fosse um caniço, né? Mas no fundo ele vai falando tal, e você fica com aquele caniço, a fragilidade do homem, assim, que era um caniço pensante. Interessantíssimo essa. Aí vai para esse aí, meu amigo, o pessoal não conhece, mas vale muito a pena. E olha que ele vende livro à beça, hein? Vocês talvez nunca tenham ouvido falar nele, mas é muito bom. O nome dele, para você ver, eu guardei o nome do livro, mas o nome dele mesmo, eu tenho dificuldade de ficar, se disser assim, mas se você disser assim, ó, é o Peregrino, o título do livro. Mas quem foi escrever isso? Foi João Bunyan, se não me engano. Entendeu? Eu tenho dificuldade de lembrar isso, né? Foi escrito 1628 a 1688. Né? Depois vem Spinoza, né, com o seu tratado teológico-político, aí já junta a religião com a política. Né? O João Luke é outro também importantíssimo, 2 tratados sobre o governo. O Isaac Newton, nosso Newton, princípios matemáticos, mas também em outros campos, também foi importantíssimo. Aí vem o Vico, Jean-Baptiste Vico, 1668 a 1744, A Ciência Nova. Rousseau, o contrato social, isso não tem jeito. Toda hora estou falando excepcional, é bom, você não tem jeito, porque cada livro desse é um marco, cara. É um marco. Eu estou te dando assim, os marcos para você saber, isso é contrato social. Você já pensou como é que a gente organiza uma sociedade se você disser assim, praticamente você introjetar aquilo, que isso aqui pode, isso aqui não pode, não sei o quê. É a palavra que ele faz isso com um contrato social. Então a vida está dando organizada um contrato social. Que não tinha, na selvageria ela tem contrato social. Não tem porcaria nenhuma, um mata, outro escraviza, faz um monte de coisa. O outro foi mais de um. É um par que eu tive que botar, porque a obra, que era a enciclopédia de Diderot e d'Alembert. Então eu tive que botar os dois, Diderot e d'Alembert. Né? Depois tem esse Winckelmann, que é Reflexões sobre a Arte Antiga. Então, quem quiser conhecer sobre a arte antiga, esse é um prato cheio. Né? Adam Smith, Riqueza das Nações.
Para quem quer se debruçar sobre o capitalismo, tem que conhecer Adam Smith, né? Aí vem Kant. Kant é a crítica da razão pura, depois ele fez da razão pura, da razão, eu esqueci o nome também, tá certo? Mas outro também filósofo importante. Edmund Burke, Reflexões sobre a Revolução na França. Thomas Paine, Direitos do Homem. Aí, quer conhecer direitos do homem? Vai, pega ele. É o basicão, começa por ali, né? O William Blake, O Casamento do Céu e do Inferno. Mary Wollstonecraft, Uma Reivindicação dos Direitos da Mulher. Ó, suponha uma pessoa, não, se eu estou interessado no feminismo, não sei o quê, vai lá atrás. Vai lá atrás. É ali que começa. Entendeu como é que é? Eu estou te dando o livro mãe, fonte, é esse que começa. Muita gente, às vezes, vai copiando. Não, é ali que está o básico. Essa Thomas Malthus. Ó, quem não ouviu falar em Thomas Malthus? Né? Ensaios sobre o princípio da população. Quem não conhece aquela declaração dele que diz, ó, não vai ter alimento para todo mundo. A população está crescendo muito e não tem alimento. Então, a gente tem que dar problema aí. Então, essa tese malthusiana, né, foi considerada uma tese assim ultrapassada, porque a surpresa que deu foi que a revolução agrícola conseguiu, através da... Aí começa o problema das pesticidas, não sei o quê, né, dos agrotóxicos, né? E aí, maquinário, essas coisas todas. Aí, a previsão dele, que naquela época, sem ter, levando isso em conta, as pessoas iam morrer de fome, né? Como agora também tem previsões aí. Continua tendo essas previsões. Ontem mesmo deu lembra que eu falei do Barack Obama dizendo assim, ó, o problema crucial com esse aquecimento global é que vai ser a segurança nacional, que as pessoas vão correr do mar ali, pertinho do mar, que vai encher, o pessoal está correndo para o centro. E aí, como é que a gente vai resolver essa questão? Eles vão se alimentar de quê? Nem de peixe o cara vai... Entendeu? Então, muito interessante para estudar o Hegel, Fenomenologia do Espírito. Hegel ele coloca uma dialética do espírito que não é brincadeira. O Marx se baseou na dialética dele. Tanto é que chama-se dialética materialista. Né? Se quiser botar melhor, deveria ser assim, materialismo dialético, que é o substantivo materialismo, e o adjetivo, que é o método, é a dialética. Tá? Materialismo dialético, depois foi feito o materialismo histórico, não só dialético. O Engels, ele colega do Marx, ele trabalhou muito dialética na natureza. E o Marx mais na história, entendeu? Na sociedade. Mas eu peguei... Porque do Marx podia pegar muita coisa também. Essa que é a verdade, né? Mas eu não estou falando do Marx, por enquanto, estou falando do Hegel. Porque o Hegel também... no fundo, o Hegel e o Feuerbach, do outro lado, o Feuerbach deu materialismo, o Hegel deu a dialética. E o Marx juntou os dois, cara. Entendeu como é que é? Juntou os dois. Bom, depois tem para quem se quiser saber sobre a guerra, leia Karl von Clausewitz. Nasceu em 1780, faleceu em 1831. Esse também é outro cara que tem que ser lido, cara. Assim, quando eu estou falando isso, eu estou falando assim que é o sentimento de ter lido essas obras, é um espetáculo. Rapaz. Não perde isso, o vermelho e o negro, do Stendhal. Stendhal, 1783 a 1842. O List sobre o Sistema Nacional da Economia Política. Começou. Porque a economia, né? Estava lá, aquele que eu falei há pouco, Adam Smith, né? O problema da economia. Mas vocês viram que eles colocaram... Isso acontece em muitas coisas, repara só. Não é uma economia qualquer, é uma economia política. E Marx usou isso. Marx ele teve o quê? E, filosoficamente ele pegou o materialismo dialético e histórico. A economia foi economia política.
né? Então, aí vamos para a idade contemporânea. Aí já são, para você ter ideia, já são 107 autores. Esse período vai de 1789, com a Revolução Francesa, até os dias de hoje. Então, não é fácil, quer dizer, com a possibilidade que tem, né, aí a gente começa logo, sabe com quem? Com Comte. Comte foi de 1798 a 1859. Curso de filosofia positiva. Ele o positivismo, ele criou a sociologia como o final das coisas. Quer dizer, no final das coisas, o processo começava lá com a religião, ia para não sei aonde, acabava, Deus seria uma coisa dessa natureza. Entendeu? Outro, Apologia para a Vida Sua, do Newman. O Allan Kardec, se falar o nome dele todo, é muito confuso. É Hipólite Léon Denisard de Rivail, é o Allan Kardec, que tem o pseudônimo de Allan Kardec, e foi de 1804 a 1869, com o Livro dos Espíritos, é o melhor dele. John Stuart Mill, A Liberdade e o Utilitarismo. O Darwin, A Origem das Espécies. Esse Conde Gobineau, Ensaio sobre a Desigualdade da Raça Humana. Olha aí. Está falando da desigualdade. Tá, já leu ele? Então leia. Entendeu como é que é? História de Roma. Quem quer conhecer é esse aqui. Theodor Mommsen. Karl Marx, finalmente. É o livro, é o mais famoso dele, mas ele tem vários livros. Tem o Manifesto Comunista, junto com Engels, tal, tem um monte de coisa. Tanto é que eu vou fazer uma coisa, que eu vou falar num desses filmes, vou falar sobre uma coisa que eu escrevi, que não foi um manifesto comunista, foi um manifesto nosso, messiânico, né? Mas o livro dele, Capital, vamos falar assim, é o Capital. São alguns volumes, sendo que os últimos não foram muito escritos por ele, entendeu? Mais ou menos o que aconteceu na ópera que eu fiquei falando da última vez, do Puccini, Jacopo Puccini, com Turandot. Né? Essa é um espetáculo, e quem fez o final, eu gosto muito. Só que o maestro, eu falei nessa vez, né? O maestro cismou lá, porque assim, ele morreu, não acabou a ópera. Aí o maestro que foi dar, como é que chama isso, pela primeira vez, quer dizer, a apresentação da ópera do Turandot, que tinha morrido acho que um ano antes. Puccini, aliás. Puccini morreu. E aí quem fez a obra, acabou, foi acho que é francês, não sei, não lembro o nome. E ele fez o final, do meu ponto de vista, brilhante, entendeu? Mas só que tem que o autor, eu não entendia do maestro. Eu não sei se ele quis respeitar tanto que a obra era do sujeito, não era do outro, ou não gostou, não se sabe. Eu sei que sabe o que ele fez. Ele veio, o maestro veio, e a obra está tocando sarrafo. Então, quando chega na parte que foi feita pelo outro, que o cara tinha morrido, ele parou e disse assim, aqui se encerra a obra do Puccini. Pô, cara, se encerra. E aí virou as costas, né, senhoras e senhores, aí foi embora, pô. Isso tudo eu vou falar na música, né, que eu estou preparando um negócio da música, já está preparada para vocês. Eu acho que umas 10 encontros, até menos. Eu vou falar sobre a minha memória em relação à música. Eu tenho que abrir espaço, porque todo dia eu estou falando uma coisa diferente, então não sei. Vamos abrir o espaço aí. E já estou fazendo outro. Esse aí eu vou fazer, tenho que fazer, quero fazer, inclusive em prol também do Rodrigo Maia, Rodrigo. Não sei se você sabe que você foi um dos caras que promoveu essa coisa que eu estou fazendo. Você, João, o Luiz, foram pessoas que eu fui falando sobre o assunto. Contigo começou contigo. Você fez uma apreciação e eu escrevi, que eu comecei a sentir, o João também foi a mesma coisa. Eu comecei a sentir que tem muitas coisas
que as pessoas sentem e procuram falar alguma coisa sobre, só que tem. Qual é a diferença que eu vejo? É que isso que vocês estão falando, isso é que é bom ser velho. Porque são coisas que me pegou na minha época. Foi a transição, entendeu? Então, eu digo assim, eu não posso ficar... Eu estou sentindo assim, sabe? Eu estava conversando com a minha esposa, que eu fui convidado para ver uma questão do... É que eu me desenvolvi muito chamado educação matemática, né? Eu fui um dos precursores, tá certo? Então, por ter sido um dos precursores, eu sei a história toda. Como é que foi, como é que não foi, entendeu? E essas pessoas queriam me Convidar para participar de um evento. Né? Como um figurante, assim, que no máximo tipo não, por várias razões, né? Prestar homenagem, foram meus alunos, entendeu? Coisa desse tipo assim. Mas não sabe o potencial que eu poderia oferecer. Que não vai ter essa história. Quando eu falecer, acabou. Ninguém vai saber dessa história. Não vai saber dos detalhes. Então, a mesma coisa acontece. Eu comecei a falar com o João, falando um monte de coisa. Mas você vai fazer a coisa para o Rodrigo Maia e para o João, você não disse o quê? Não é para não dizer mesmo? Não, é a história dos poderes, não é a história dos poderes. Então, por enquanto, o título está sendo esse. Daqui a pouco pode ser que eu mude. Panorama dos poderes. Né? Aí você vai entender. Porque eu vim antes da ditadura militar, e eu pensei muito sobre tudo, sobre a Europa, sobre muita coisa. Então, mas a minha ideia, por enquanto, está sendo a seguinte: eu vou tentar alugar uma sala, convidar as pessoas, quem quiser, vem aqui em Teresópolis, vai ser nessa sala, a gente faz esse acontecimento. Certo? Adelante, são 107. 107. Augusto Conte, eu já falei. John R. Newman, Apologia para a Vida Sua. Não, já falei isso. Já falei sobre o Allan Kardec. Já. Charles Darwin, eu falei a origem das espécies. Já falei sobre várias pessoas. História de Roma também. Karl Marx, eu estava com Karl Marx, se não me engano. Capital. Jacob Burckhardt, Cultura do Renascimento na Itália. Dostoiévski, Crime e Castigo. Foi Demônios, se não me engano, que eu falei para vocês. Lembra? Que é uma obra espetacular. Eu acho que muita gente gostou, que eu esmiucei o demônio. Né? Crime e Castigo, irmão. O Dostoiévski é muito bom também. Ortega y Gasset, a Rebelião das Massas. Rebelião das Massas. César Lombroso, quem não conhece o Lombroso? O homem criminoso, ele vê pela face da pessoa se o cara é ou se não é. Criou uma polêmica danada. Se a pessoa se olhando pela face da pessoa, saber se o cara é criminoso ou se não é. Machado de Assis, Machado, Memórias Póstumas de Brás Cubas. Ele viveu entre 1839 e faleceu já em 1908. Bom, vou falar agora um aqui que é que o Mestre Sama adorava ele. Pragmatismo, do William James. Né? Nietzsche, outro também, assim falou Zaratustra. Leon Bloy, exege dos lugares comuns. Eugênio von Baumgartberg, a teoria da exploração do socialismo e comunismo. Olivier Lodge. Imagina quem é? Uma vez já mostrei para vocês. Olivier Lodge, também o Mestre Sama adorava ele. É aquele livrinho todo empoeirado que eu comecei a espirrar com ele, que é o Hamilton. Uma prova da existência da alma. Vladimir Solovyov, breve conto sobre o anticristo. Olha aí. Para quem quer colocar essa polêmica, leia esse sujeito. Frederick Winslow Taylor, Princípios da Administração Científica. Olha quem estuda essa administração, tal, então vai para ele. Eu, quando fiz administração, no sentido de exercício mesmo, fui diretor, fui chefe de departamento, eu tinha que ler esse pessoal todo, né? Outro, Freud, para quem gosta de psicanálise, né? Interpretação dos Sonhos, é um dos melhores livros que ele tem. Outro do Mestre Sama, Henri Bergson, A Evolução Criadora.
Edmund Husserl, Ideias para uma Fenomenologia Pura. Theodor, esse já é o judeu, olha só, Theodor Herzl. Ele fala sobre o Estado judeu. Maurício, esse também todo mundo conhece, porque eu primeiro vou dar um nome, também é a mesma coisa. Às vezes eu não conheço muito o nome, porque é Maurice como é? Maeterlinck. Maeterlinck. Sabe quem é ele? Fez? O Pássaro Azul. Entendeu? A gente acaba esquecendo, guarda só obra o nome da pessoa, não. Max Weber. Esse é famoso também, por que razão? Você tinha o cristianismo, o catolicismo mandando nas coisas, né? Então, o Max Weber, ele entra com a ética protestante e o espírito do capitalismo. Deu uma virada. Porque, por exemplo, uma das coisas, a usura. Pô, pelo cristão, pelo católico, né? Não podia ter isso. Ele desenvolveu o capitalismo usando a problemática, dizendo assim, não, o espírito do capitalismo tem uma ética protestante, não é ética católica. Entendeu? Esse outro conceitos fundamentais da história da arte, às vezes eu fico buscando coisas da arte e eu tento buscar os melhores livros, porque falou de arte, quase ninguém conhece, esse que é o problema. Então tem esse Heinrich Hölderlin, que é o conceito fundamental da história da arte. Tem o Lenin. Quem quiser ler o Lenin, tem vários livros também, o melhor deles é O Que Fazer. Huizinga, O Declínio da Idade Média. O Russell, o Bertrand Russell, é a história do pensamento ocidental, mas é um cara que é um lógico de qualidade, entendeu? Ele tem um livro que ele escreveu, Por que eu não sou cristão? Se não me engano, o título era esse. E ele é lógico, hein? Ele diz por que não é e porque eu não sou cristão, porque eu não acredito em Deus. Nem me lembro mais. Bom. Depois tem o Gilbert Chesterton, Ortodoxia. Tem o Nikolai Berdyaev, que é uma nova Idade Média, porque às vezes eu pego algumas coisas assim, qual é a melhor coisa para a Idade Média, para a Idade Romana, né? Porque são os grandes livros, né? Thomas Mann, quem já ouviu falar? A Montanha Mágica. Einstein, Teoria da Relatividade Especial Geral. Usei muito esse livro quando eu dei o curso de Física Moderna e Ciência Espiritualista. Física Moderna com a teoria da relatividade dele. Ele é que é o campeão disso. Mesmo a teoria da física quântica, ele foi um dos precursores também. Só que ele abandonou, que ele viu que aquilo ali não era a praia dele. Não gostava daquele mundo de certeza. Ele acha, a frase que ele usava assim, Deus não joga dados. Olha só. Quer dizer, ele não gostava daquela incerteza da física quântica. Oswald Spengler, que é a decadência do Ocidente, quem quiser ler isso. Esse também é muito bom, Ludwig von Mises. Esse camarada é um grande estudioso do capitalismo e que ele tenta derrubar o socialismo, entendeu? Porque defende. Então ele faz uma economia muito boa nesse sentido. Tem um livro dele que é Ação Humana. Ação Humana, um tratado de economia. Ele não gostava daquele planejamento, ele queria a coisa mais individualizada, que é o capitalismo liberal, entendeu? Aí vem Meixo Sama. Quantos livros tem Meixo Sama? Como é que eu vou escolher? Vou escolher aquele que é clássico, que é Alicerce no Paraíso. Tá certo? E escolhi esse livro da minha Soji, de 1998. O Franz Kafka, esse cara também, quando eu vi, a primeira coisa que eu me lembro, eu vi o filme. Depois é que eu vi o livro, chamado O Processo. É uma coisa assim, quando você vê o filme, se não me engano, porque já faz muito tempo, né? Ele passa assim no claro e escuro, entendeu? Aquele filme preto e branco chamado, né? E o cara começa a ser processado, o livro tanto é o processo, ele começa a ser processado, mas ele não sabe de quê, de quem, entendeu? Ele começa a ir nos locais, é um inferno,
Sabe que esse negócio dessa burocracia que não... Isso é um livro excelente para você se olhar assim, pô, de vez em quando você olha só onde você está metido sendo um processo. O fato mesmo dessa vida toda que a gente leva aí sobre o Supremo Tribunal Federal, essas coisas todas, isso é um processo, entendeu? O Arden, por que estou dizendo assim, fazendo assim? Ele é do Meixo Sama, né? Que não foi nem traduzido ainda, Exploração do Mundo Espiritual. Tá? O título está em inglês, mas já dá para ler, porque tem coisa já traduzida e tal. Depois nós tivemos o Will e Ariel Duran, que é a história da civilização. Esse René Guénon é outro problema. Um cara muito bom, muito bom. E quem gosta muito dele é o Olavo de Carvalho. É a crise do mundo moderno. Depois vem o Franz Rosenweg, A Estrela da Redenção. Vem Paul Johnson, que é Os Intelectuais. Jorge Bernanos, Diário de um Pároco da Aldeia, essa é uma boa obra literária. Aí vem o nosso amigo Adolfo Hitler, com o quê? Minha Luta. Nossa, amigo, caramba. Esse é um livro que é de 1962. Depois vem o Gramsci. Gramsci é esse que está aí na ordem. Ele está aí. Esse é o das esquerdas. É o Cartas do Cárcere. Ele foi preso, ficou lá no cárcere italiano, lá, e ele ficou escrevendo essas cartas, né? Essa aí você vai encontrar, não sei se está mais moderno, não, mas o meu, quando eu li, era de 2000. Né? Enji Yoshikawa Musashi, Alexandre Coiré, do Mundo Fechado ao Universo Infinito. O Erwin Patafoski, A Evolução do Conceito de Belo. Aí você vai dizer, mas esse livro é esse aqui, ó. Se eu tirar ele daqui, eu vou tirar. História da Beleza. Humberto Eco. Não é esse, não. Não, quer dizer, tá aqui. Sabia que eu tinha um livro? Esse aqui, ó. Esse aqui, já está lido ele. Mas eu fiz a opção de não fazer por ele. Vou fazer por esse aqui. Agradeçam a mim, porque esse livro aqui, ele ia jogar fora, ia dar. E eu nunca deixei. É que meus livros todos, já falei para você, tinha 3 livrarias, três bibliotecas, e eu dei as 3. E todos os livros que depois que eu leio, eu dou. Mas tem uns que eu não deixo. Tem uns que Esse foi um que eu não deixei. Mas é assim, eu gosto de circular, entendeu? Não, eu não deixei porque um dia eu vou ler. E todas as minhas coisas. Muitas coisas que eu escrevo, eu acabo dando para o meu amigo lá, o maçom. Só que o maçom distribui lá para a maçonaria. Só que aquele livro agora você está rebuscando ele todo. Né? Está tudo rebuscado. Está tudo não rebuscado. Vai, não. Bom. Mao Tse-tung, o livrinho vermelho, vendeu para burro, quer dizer. Mas, claro, o chinês tem 1 bilhão de cacetadas, gente. É obrigatório para ler naquela época de Mao Tse-tung. Então, um dos livros mais lidos, o livrinho vermelho. Eu li, era pequenininho o livro. Aí vem um cara que eu li toda a obra dele, Jean Piaget. Jean Piaget, eu tive que escolher um. Aí escolhi epistemologia genética. Por que eu escolhi epistemologia genética? Porque a ideia dele era realmente epistemologia, quer dizer, a teoria do conhecimento. Entendeu? Agora, como é que ele pensou? Quero fazer a teoria do conhecimento de tudo, ou seja, a epistemologia de tudo, da matemática, da física, da biologia. Ele fez. Tinha um livrinho que eu comprei, que eu tinha que ler obrigatório, ler em francês, porcaria, porque veio em francês. E ele fez, eu não sei se era um seminário, sei lá o que era, e ele fez a epistemologia de tudo. Olha que bacana, né? Mas como é que ele chamou a epistemologia? Por que ele disse genética? Porque ele pegou e disse assim, como é que eu vou construir essa teoria do conhecimento? Em cima de quê? Ele fez a epistemologia genética em cima, fiz em cima da psicologia genética. Como é que se dá o crescimento dos conhecimentos na pessoa, quer dizer, desde criança, entendeu como é que é?
vai tendo aquela evolução, ele vai mapeando, vai chamando de inteligência sensório-motor, inteligência intuitiva, inteligência, entendeu? Ele foi classificando a inteligência em cada faixa. Então, com esse embasamento, pela psicologia genética, é que ele construiu a teoria dos conhecimentos. Em cima dessa psicologia construtiva, por isso que chama-se, às vezes, a teoria dele, às vezes a educação, construtivista. Mas eu li todos os livros dele. Eu tinha todos. Era uma experiência, tratado de experiência. Era um monte de livro. Um monte de livro. E essa obra toda eu dei. Quer dizer, eu dou tudo porque eu digo assim, eu não... Sabe quando tem uma hora que quando você olha assim no teu guarda-roupa, você diz assim, não, pô, essa camisa aqui já está... Quanto? Eu já não uso há um ano. Para que você vai continuar aquela camisa lá? Pega aquela camisa e é minimalismo. Um dos filmes que eu acho que você acha que eu não passei ainda, mas vou passar um dia para você. Minimalismo. Então, com o livro também eu faço a mesma coisa. Tem uns lá que já estão guardados, já está na alça de mira, mas é que como eu estou fazendo essas palestras e com esses livros, eu digo assim, bom, vou guardar um pouquinho, porque inclusive eu já não sei nem para quem dá. Sabe por quê? Porque está todo rabiscado. Quem é que vai querer um livro desse? Esse Hamilton, eu não me rabisquei ele não, porque eu também não podia rabiscar. Porque se eu fiasse o negócio ali, eu acho que rasgava. Furava o livro. É tão antigo, tá certo? Mas na hora de eu abrir as páginas, eu abri com grossura, eu sou meio grosso, aí eu abri aquela porcaria, aí ficou um negócio meio esquisitão. Bom, depois vem Norbert Elias, no Processo Civilizador, o Brecht também. Até conversando com a minha esposa, eu falei, olha, são duas pessoas que são bravas, né? Brecht, Shakespeare também é outro, em termos, que eles fazem peças, e essas peças que eles fazem deram origem a filmes e tudo, quer dizer, são livros assim que marcam, né? Ele fazer os negócios do senhor Júlio César é importantíssimo. Ele tem outros, mas tem que escolher um. Esse também é outro que o nosso amigo Olavo de Carvalho adora ele. É fogo. Tem muitos livros que já está comprado, já li algumas coisas, não li tudo, porque tem uns que são assim, ó, desse tamanho aqui. E eu sei que eu não posso fazer. Como é que eu vou dar essas coisas para vocês? Seria o melhor livro de política, seria essa coleção. Mas como é que eu vou fazer isso, cara? Como é que eu vou dar uma coleção para vocês? Então, teve um que eu troquei, foi de religião. Eu já falei com vocês. Também era um monte de gente do Eliade, não sei o quê. Era um monte desse assim, né? Várias coleções. Eu aí peguei um livrinho dele mesmo, o mais fininho, que eu vou dar na próxima vez, quando entrar em religião. Acho que já vou entrar em religião, se não me engano. Eu acho que já vai. Quer dizer, então, esse caso, ele é um deles. Ele fala sobre a inteligência e a realidade. Porque uma das coisas que o Olavo de Carvalho, na filosofia, a filosofia do Messias, que fui eu que fiz, mas usando um pouco a obra dele, né? Ele fala uma coisa interessante, que é, no fundo, você ter a filosofia, não uma coisa... Porque o que ele entende pela filosofia? Ele entende pela filosofia o que você pensa e a realidade estarem adequadas. Porque muitas vezes o cara inventa uma coisa daqui que não está lá na realidade. Está entendendo? Então essa é a ideia de filosofia para ele. E está certo? Essa concordância. E esse camarada, né, o Xavier Zubiri, é o cara que escreve exatamente inteligência e a realidade. Entendeu? Aí vem outro, Otto Maria Carpo. Outro cara também, assim como aquele outro que eu falei, como é que é, lá de Arcozeu, que eu via lá esqueci o nome da cara. Eu falei um dia desse sobre ele, que eu ia para lá. Não, eu ia para lá naquela aldeia, não sei o que da aldeia. Era lá em Pati de Alferes. Esqueci o nome do cuidado. Bom, assim como teve esse, era um estrangeiro que desenvolveu aqui, veio para o Brasil, o Otto Maria Carpo é outro cara também. Esse aí, você viu que ele faleceu em 1978. Eu ainda peguei um pouquinho dele.
Por isso que é bom, porque tem uns assim que eu pego mesmo, quer dizer, eu já peguei o cara, quer dizer. Eu até conto um pouco de coisas tipo assim, Paulo Freire, que eu falei, né? Fui eu que peguei o livro lá no Chile e trouxe para cá, entendeu como é que é? Então, eu tenho uma vivência sobre essas coisas, né? O Otto Maria Carpo, com a história da literatura ocidental dele, meu amigo, não é fácil. Esse mesmo livro, História da Beleza, com Humberto Eco, ele não só escreveu a História da Beleza Nossa, sabe que ele tem um livro desse tamanho, História da Feiura? Tem também esse livro. E eu nunca li esse livro. Né? Porque eu falei feiura, eu não vou ficar lendo, mas deve ser interessante. Né? O Gilberto Freire, famoso, nosso Gilberto Freire, morreu em 1987, escreveu Casa Grande Senzala. Bento Jesus Caraça, esse muita gente não conhece, mas quem é matemático e quem foi o cara... Porque eu estudei matemática não só do ponto de vista da própria matemática, mas estudei a história da matemática, filosofia da matemática. Então, esse homem é o cara, Bento Jesus Caraça, com os conceitos fundamentais de matemática. Né? Isso aí, já em 1963, eu já estava em... Outro, esse aí, rapaz, esse é que eu falei ainda há pouco, da história das ideias políticas, lembra? É esse, Eric Voegelin, acho que é isso, tá certo? Faleceu em 1985, ele escreveu as histórias das ideias políticas. Jorge Simenon, esse também é um clássico, A Neve Suja. Não pode deixar de... Quem gosta de literatura, entendeu? Tem umas aqui que vocês estão sentindo que é assim, é uma literatura, mas é com um tema, né? Esses são mais temas assim de ficção, entendeu? Eles são clássicos. E quase muita gente não conhece. Vale a pena. E quando eu falar desse livro, vocês vão sentir a grandiosidade dele. Eric Well, Lógica da Filosofia. O Viktor Frankl é Em Busca do Sentido. Essa daí é uma judia, né, que escreveu Arendt Hannah, Origem do Totalitarismo. Robert White, A Evolução de Deus. Esse vai dizer assim, mas acho que esse aí eu não conheço. Porque não conhece, cara. Foi aquele livro que eu dei já. Claro. Entendeu? Eu já dei esse livro aí. Já foi dado. Já está dado. Eu fiz não sei quantos encontros, várias aulas disso aí. Né? Esse cara também. Todo mundo eu vou falar que é esse cara, porque foi acho que eu escolhi. Você escolheu. Mas eu falo assim, que eu quando me coloco... Você bate o olho de novo. Mas eu digo assim, qual é a coisa de diferença dele? A diferença dele é que ele é ultra desconhecido e é uma enormidade, cara. Porra, e é brasileiro. Você vê que no Brasil, cara, no Brasil é uma piada. Quem é o cara? O cara é Mário Ferreira dos Santos. Ele fez a filosofia concreta. Não é só isso, não, ele fez outros. Uhum. Você vai dizer assim, mas quem é esse cara, hein? Mircea Eliade? É aquele que eu acabei de dizer. Tinha isso tudo aqui de arte que eu fiquei lendo, agora só peguei o sagrado e o profano dele. Está aqui. Agora, o que vai acontecer? Quando eu tinha esses, é o que eu ia dar na próxima vez, que seria religião, tá certo? Era isso aqui. Eu disse, não vou fazer isso tudo, não. Quando eu fiz isso, o que aconteceu? É o próprio que está aqui agora. Quer dizer, no momento que eu fizer isso com você, já estou dando esse livro. Dando com muito mais profundidade. Porque cada um desses que eu vou falar no encontro só. Já esse aqui não, eu posso botar mais. Depois o Gustavo René Roque, Maneirismo. Maneirismo é o mundo como labirinto. Maneirismo, cara, eu nem sei se eu vou conseguir tratar disso. Porque numa das etapas eu tinha que falar nisso, eu digo assim, não, vou passar por isso, porque o pessoal nem conhece direito, eu tenho que ganhar tempo. Mas botei esse livro, então de qualquer maneira eu vou tratar dele. Né? Depois, o Gombrich, Breve História do Mundo, Breve História do Mundo. Miguel Reale, quem não conhece Miguel Reale? Teoria Tridimensional do Direito, conhece sim. Vamos ver, se a minha memória não está bom, está ruim, né?
Quem é que fez o... Eu acho que talvez minha memória esteja ruim, mas eu acho que não. Quem é que fez com a Janaína Pascal o pedido de impeachment da Dilma? Alguém, que eu não lembro o nome. Eu acho que é esse, Miguel Reale. Se não foi ele... é ele mesmo. Né? É ele mesmo. Agora, assim, se não foi ele, talvez não tenha sido ele, mas ele foi um tutor acima. Entendeu? Tutor acima. Bom, Nelson Werneck Sodré. Ele era um militar, adorava história, dava curso de história, era militar e era de esquerda. Então, eu fiz cursos com ele mesmo. Né? Ele faleceu em 1999, ele tem uma síntese da história da cultura brasileira. Né? Depois tem o Freire, Anatomia da Crítica, tem o Murray, ele fez as origens sociais da ditadura e da democracia. A origem disso, democracia e ditadura. Depois o Otto Alcides, com origem e evolução da ideologia, do pensamento mágico ao pensamento científico. Júlias Marias, Antropologia e Metafísica. O Mário Alighieri, Manacorda, História da Educação, da Antiguidade aos Nossos Dias. Esse, para quem é professor, tem que ver, tem que ler isso aqui. Mas eu vou dar uma apanhada. É Miguel Reale. Miguel Reale. Mas o Miguel Reale Júnior foi o Júnior que fez. É filho desse Miguel Reale, ele é o pai, é jurista. Né? Isso aí. Certíssimo. Bom, esse eu li toda a obra dele também. Luiz Althusser. Qual o livro para se ler dele? Chama-se O Aparelho Ideológico do Estado. Ele dá uma dimensão disso interessantíssima. Russell Kirk Russell, A Política da Prudência. Celso Furtado, quem não conhece Celso Furtado? Formação Econômica do Brasil. Ele fez aquela substituição das importações, que eu ainda acho que ainda é uma boa posição para o Brasil. Entendeu? Está lá. Depois, Friedrich Durkheim Mate, A Promessa. Mesmo livro de ficção também. Paulo Freire, Pedagogia do Oprimido, foi o que eu escolhi. Né? Esse camarada, eu conheci ele quando ele veio para o Brasil, quando ele veio para o Rio de Janeiro, né? Que ele era lá de Brasília. Então, a ditadura mandou ele para baixo e ele veio morar com a família muito grande e tal, é aquele que estudava de noite e tal. E ele precisava de Oliveira Lima. Foi, né? E esse camarada, eu ajudei muito ele no campo da matemática. Né? Porque o Piaget usava muita lógica matemática e tal, então ficava... Thomas Kuhn, Estrutura das Revoluções Científicas, também não pode perder. Filosofia Contemporânea, do Stegmuller. René Girard, Coisas Ocultas desde a Fundação do Mundo. Leonardo Benevolo. Esse, História da Cidade, é um livro desse tamanho que está lá já guardado. Esse eu vou dar para vocês. Na iniciação, quer dizer, é um livro também que se eu vou dar isso lá, na iniciação, formação e numerico, automaticamente não vai precisar aqui, vai dar... aliás, já dei um curso sobre ele, hein? Já dei um curso sobre ele lá na Itabaiana. Já dei um curso sobre ele. Dei os meus livros todos para o reverendo Francisco, né, que eu pensei que ele ia querer fazer realmente. Pensava que em cada estado era para ser feito uma cidade messiânica. Ele vai fazer a história da cidade, estou te dando aqui o livro. Mas esse curso que eu dei com o Eduardo, que me ajudava muito a fazer as coisas, ele projetava as coisas, tal, mostrava, desde aquelas fortificações da cidade, aquelas coisas que a gente vai na Europa ver aquele troço, aquilo tudo, para mostrar como é que a cidade foi, desde tábuas de índios até, entendeu? É uma história. Bom do Lemon, O que Sobrou do Paraíso. Nós vamos fazer amanhã. Shangri-La, que vamos falar sobre o Paraíso Perdido. Né?
Então, agora é outra temática que seria muito bom levar. Mas já pensou, antes, quando apagar isso aqui, eu vou destacar os 2 filmes que vocês poderiam ver. Não perde, porque a gente discute os 2, vale a pena. Mas esse aqui já seria um terceiro livro, O Paraíso Perdido. Não, o que sobrou do Que sobrou do Paraíso, né? Jacques Le Goff, Em Busca da Idade Média, também é um livro bom para quem quer se dedicar a isso. A Cura pela Imposição das Mãos, eu vou fazer isso. Vai ser aonde? Porque depois que eu fizer a religião, já fiz o Messias, vou fazer religião, e aí vou para a cultura, e depois vou para onde? Para o Jorei. É exatamente esse livro que eu vou colocar, que é do Frei Ugolino Beck. E ele fez com outra pessoa, que é o Pedro Grisa, né? A Cura pela Imposição das Mãos. Então, vamos colocar isso. O Passado de uma Ilusão, com François Fouet. Outro também que é um espetáculo, Augusto Boal, Teatro do Oprimido. Aliás, eu falei sobre ele um dia desse, não foi? Humberto Eco, aquele que eu acabei de mostrar, o livro da História da Beleza. Ele não só é bom nisso, não, hein? Ele tinha um livro que ele ensinava as pessoas a fazer o livro direito e tal. Eu me esqueci o nome, porque eu não posso guardar tudo. Mas tese de mestrado, não? É aquela... não. Não. É livro? Ele ensinava mesmo como fazer a coisa. É um livro espetacular dele, eu usei muito ele, né? O Mazoer Marcel, feito com outra pessoa, com Laurence Oldart, que é a história das agriculturas no mundo, do Neolítico à crise contemporânea. Pergunto aí, meus amigos, vocês querem se dedicar à agricultura natural? Tem que ler esse livro, cara. A Maria não conhece nem isso aí, né? Esse outro, que eu usei muito na física quântica, ele é um indiano famoso, né? Ele é PhD mesmo, é o Amit Goswami. E leio, porque ele é um médico quântico, entendeu? Tem vários livros também dele. Outro que já faleceu, aliás, eu não sei se ele faleceu, eu fiquei na dúvida. Quem é? É o Arthur José Poerner. Esse camarada, eu conheci ele assim, eu conheci ele com o Poder Jovem, História da Participação Política dos Estudantes Brasileiros. Eu conheci ele quando ele estava escrevendo e lançou o livro, né? Poerner. Foi muito bom. Naquela época ele me ajudou muito. Esse aí, Dietrich Schwarnitz, que ele faleceu agora em 2004, é esse livro que nós vamos usar para a cultura geral, para a cultura, né? Quando eu falo isso, é na iniciação à formação de Mamerito. Muito bom também, vai ser usado. Então está notando, tem livros aqui que vão ser já usados, já foram usados na iniciação à formação de Mamerito ou em outro local qualquer, né? Bom, quem é médico? Tem um livro que não pode deixar de ler. É Anne Roney, A História da Medicina. Acho que não morreu, não. Não, qual é? Até que eu não botei ali que está morto, não. Das primeiras curas aos milagres da medicina moderna. Vale a pena ler. Richard Sennett, O Declínio do Homem Público, As Tiranias da Humanidade. Paul Kennedy, A Ascensão e Queda das Grandes Potências, Transformação Econômica e Conflito Militar de 1500 a 2000. Douglas Hofstadter, ele faz um apanhado de 3 grandes pessoas, personalidades: Gödel, Escher e Bach. Vê o nosso amigo Olavo de Carvalho, tem também um monte de livro, né? E eu usei O Jardim das Aflições, né? Tem até já o filme, acho que já lançou, eu já vi, acho que foi o filme que eu também já vi, né? As Aflições. Richard Tarnas. Ele tem 80 anos. 80 anos, né? Deve ser, é mais ou menos a minha idade. Ele era mais velho um pouquinho. A Epopeia do Pensamento Ocidental, para compreender as ideias que moldaram nossa visão do mundo.
Aí vem 3 autores, o Atraswick, Behavin e Jackson, chamada Pragmática da Comunicação Humana. Olha para quem está estudando comunicação e quem quer ver esse livro. Agora, uma dupla aí, Peter Berger e Thomas Luckmann. É a construção social da realidade, tratado da sociologia do conhecimento. Aí vem nosso amigo, que eu já falei o livro também dele, qual é? Francisco Cândido Xavier e Valdo Vieira, Evolução em Dois Mundos. Então, percebendo que tem alguns livros que eu acho que são bons e coloquei. Agora, veja bem, esse aqui, só para lembrar vocês. Você lembra por que eu parei com ele? Ele, quando eu comecei a entender, querer o mundo dos espíritos, não sei o que, eu já tinha lido A Ciência dos Espíritos, do Allan Kardec. Mas ele é uma pessoa que trouxe uma contribuição com o Alain Denis, o espírito, né, que ele recebia, certo? Os dois, né? Foi uma contribuição ótima, mas só que tem que é o seguinte, quando você se depara com o Meixo Sama, você vê que aquelas personalidades que eram muito valiosas para você, não é mais. Mas acontece o seguinte, que para Meixo Sama só podia botar um livro só. Então eu tinha que aproveitar os outros que fizeram alguma coisa de interessante. Está entendendo como é que é? É um problema meio... Outro, Laércio da Fonseca. Essa da Fonseca, quando eu fiz... Tanto é que eu estou escrevendo ele, quando eu fiz a Física Moderna, Ciência Espiritualista, me baseei muito no livro dele, e dei até uma palestra com esse título aqui, a Física Quântica e a Espiritualidade. Ele tem vários livros também. Muito bom. O Demetrio Magnoli. Esse aí, por que eu escolhi? Ele está aí na roda, escreve, às vezes é chamado para... Está lá na Globo, acho que é na Globo News, às vezes ele aparece, mas no Jornal do Brasil também, Jornal Globo, né? Esse é assim, não é que ele seja excelente, mas ele fez um livro para mim. Aliás, não foi ele que fez o livro, porque um apanhado de gente, ele organizou isso. O interessante é porque eu precisava de um livro para paz, porque lembra, eu tinha que varrer todas as 18 áreas. Lembra? Deus, mundo, homem, e quando chega, então, saúde, prosperidade, paz. Eu tinha que arrumar um livro de paz. Assim como eu tinha que arrumar um livro de Messias e não consegui, o que eu fiz? Eu fiz. Lembra disso? Então, fiz lá os 6 Messias. E para paz, cadê para mim arrumar um livro? Aí eu, procurando, encontrei esse do Demetrio, deu uma espiada, deu uma lida e tal, achei que satisfaz. Não sei se é o melhor que eu consegui. Está entendendo? Então, por isso que as minhas memórias, nem sempre minhas memórias vão ser sobre o melhor, porque às vezes eu não tenho acesso, eu não leio livros, eu não leio alemão, não leio, então, italiano, então não leio. Às vezes até já li coisas de matemática, ou até pelo Partido Comunista li coisa em italiano, li coisa até em russo, quer dizer, botando. Mas por que eu tinha que fazer isso? Porque a matemática é muito mais fácil, porque aquilo que está ali, você, às vezes são só, como é que se escreve, donde, implica que, mas já tem até sim para implica que, não precisaria, entendeu? Mas às vezes as palavrinhas que querem usar um negocinho desse, né? Mas se fizer tudo pela lógica direitinho, você não precisa saber de nada, quase que a língua nenhuma, entendeu? Mas, por exemplo, o italiano. Italiano eu fiz porque quase ninguém sabe. Mas eu, como comunista na época, né, eu queria saber o que você pensa da matemática. E eu descobri que o Marcos e o Engels tinham feito um livro sobre a questão da matemática, mas estava em italiano, desgraçado. Aí eu comecei a ler, quer dizer, italiano, como é tudo latino, então você é a mesma coisa que espanhol, você vai errar algumas coisas, mas aí você vai no livrinho, fica no livrinho, você vai pegando a ideia mais ou menos. Né? E eu fiz uma tradução, apresentei isso. Né? E, finalmente, o último também que eu já fiz, que é do Harari, Yuval Noah, que é esse que vem aqui no Brasil agora. Vem ele e um outro, eles vão fazer uma palestra que está sendo anunciado constantemente no Jornal do Globo, uma página inteira. Né? O que nós aproveitamos dele, ele tem 3 grandes livros, são best-sellers aqui no Brasil,
E um deles foi o que eu dei várias aulas, o Homo Deus, uma breve história do amanhã, tá certo? Mas eu já tinha feito o século XXI, também eu já dei, já está aí também. É só procurar aí que já está. O único que eu não fiz dele, que também é um best-seller, é o Homo Sapiens. Eu li esse e dei. Logo que eu dei. Homo Sapiens ou Homo Deus, não é dele, não. Mas só que tem que. O Homo Deus é que eu fiquei. O Homo Sapiens mesmo, é um livro só sobre o Sapiens, e ele ficou na crista da onda há muito tempo. E eu dei. Agora, para quem que eu dei? Não sei se foi para o Luiz. Não me lembro mais. Não me lembro mais para quem que eu dei esse livro. Né? Bom, e assim nós varremos aqui os 160. Os 160, acho que vocês ficaram com uma ideia geral. Ideias que a gente não sabe nada. Não, assim, é isso. Dá um desespero mesmo. Mas assim, eu não sei se eu passei, eu quis passar a ideia assim, quer ver? Também assim, não dá para saber tudo, né? Não dá para saber tudo. Então, assim, é o que você falou. A tua bagagem é rica e você está ali com o que você acha que é o melhor naqueles temas, incluindo as épocas, né? Antiguidade, Idade Média, Moderna e Contemporânea. Então, por exemplo, me veio aqui o da agricultura. Quem quiser aprofundar um estudo da agricultura para se dedicar, não sei o que, vai naquele, né? Uma questão do belo, vai naquela indicação. Começa o ponto de partida dali, né? Porque aí você já vai no... Claro, não parece coisa nova. Porque uma coisa eu dizer o seguinte, quer ver? Às vezes tem certos livros, eles pegam a essência da coisa, daquele tema, e a partir dali, mesmo que alguns vão em cima dele, não sei o quê, mas ele é o começo, entendeu? Ali está a base, o restante foi imitação, acrescentaram algumas coisas. Mas tem temas que estão aparecendo agora e que são os melhores. Esse cara do esse israelense, Homo Deus, Homo Sapiens. Esse cara fez um livro. Ele fez um livro que... Quem é que fez o estudo do Homo Sapiens como ele fez? Não fez. Entendeu como é que é? E é recente, é da agora. Que bom, e eu peguei, né? Eu peguei o livro, porque também eu fico assim, eu compro as coisas, compro, vejo e dou. Então, eu já estou ali para ler, já li acho que é o de história, já li o de história. Acho que são, não sei se são uma dúzia de volumes, está lá para mim ler. Tem um que é o que ainda foi, até visitou um dos livros mais vendidos, que é o de psicologia. Eu ainda não li esse livro pela seguinte razão, como é que eu vou fazer? Porque não está na minha ordem. Na minha ordem, entendeu? Mas é o que foi mais lido. Mas, geralmente, os livros que estão de ficção e tal, eu leio. Só não leio, por exemplo, Michelle Obama. Não quero saber o que a Michelle Obama fez. Agora está essa artista famosa aí. Anitta. Nossa velha famosa. Fernanda Montenegro. É porque ela vai fazer 90 anos. Aí tem uns livros que aparecem naquela outra também, acho que foi aquela modelo. Gisele Bündchen. É uns troços assim, eu não leio esse negócio, eu só não vou ler. Eu sei que isso é porcaria, cara. Você não tem quase que a pessoa querendo falar da sua vida. Sua vida não tem grande sentido, cara. Pô, a pessoa tem que tomar consciência que isso é limite, né? Foi uma boa modelo? Foi. A mesma coisa que o Guga, queria escrever alguma coisa. O Guga foi bom tenista? Foi. Mas, pô, peraí. Intelectual é outra coisa, cara. Intelectual é outra coisa. Não é brincadeira ser intelectual. Não é brincadeira. Tem várias coisas que eu estou escrevendo, eu digo assim, pô, isso aqui... Tem coisas que eu escrevo, eu vejo que às vezes copio de uma pessoa, copio de outra, não sei o quê. Sabe por que eu estou fazendo no fundo? É que as pessoas às vezes desconhecem as coisas. Não sabe, estou fazendo uma monografia, pô. Ah, mas você está copiando. Pô, cara, o que você quer que eu faça? Monografia é assim mesmo. Você pega um pedaço de um pedaço do outro, para tratar de um tema. Entendeu? Que é diferente de tese. Tese, você tem que tratar de uma coisa que não foi vista ainda. Tem que ser inédita. Então, a tese, por exemplo, que eu fiz de doutorado. Hoje, aquela tese foi escrita, eu fiz, acho que, de educação, né? Eu defendi, acho que foi em 1995, né, eu acho.
Não, foi antes. Em 95 você não estava mais. Foi antes. Não. Pô, já se vai quantos, sei lá, quantos? Uns 20 anos, talvez. Hoje, isso que foi tese lá, não seria mais tese. Tá entendendo? Por que razão? Eu estava vinculando, tanto é que a minha tese na COP não foi aceita. Porque a COP, hoje, talvez já fosse aceita. Olha como é que são as coisas. Porque eu fiz na COP doutorado de engenharia de sistema e computação. Então, eu peguei a informática e vinculei com a educação. O Lauro Oliveira Lima foi uma das pessoas que foi lá para dar o valor, dizendo isso aqui tem valor, mas o pessoal de lá achou que não tinha. Aí, você vê, por estar vinculando uma coisa com a outra, que não é como se assim, não, isso aí não faz parte da gente. Hoje faria. Está entendendo? Então, o que foi tese de uma coisa, agora não seria mais, porque outras pessoas já viram que isso podia ser feito. Não sei. Então, as coisas são assim, né? Isso que eu falei da educação matemática. Eu faria a história da educação matemática. Hoje eu não sei se eu conseguiria, porque eu já não sei mais onde que as fronteiras do conhecimento em relação à educação matemática. Eu já não sei mais. Mas mesmo assim eu já desconfio que deve ser tudo droga. Ninguém varreu coisas mais profundas, porque não tem gente para fazer isso. Essa que é a verdade, não tem jeito. E eu fazia novidades porque eu vinculava com o comunismo. Eu criei, você lembra, né? Criei lá no Instituto Astronomia Pereira, pelo Partido Comunista Brasileiro, eu criei o quê? A pedagogia matemática socialista brasileira. Olha, porque ninguém tinha ideia de fazer uma pedagogia matemática sendo socialista. Isso não existe na cabeça das pessoas, entendeu? Tem um trabalho que a gente tem até junto, né, que foi um espetáculo de fazer, porque a gente pegou livros didáticos de um país comunista, né, que foi Cuba, que a gente trouxe. Eu nem sei se ainda tem esse livro. Eu tenho, eu guardei. E livros didáticos do Brasil. E a gente comparava, até assim, interessante, né, o modelo de problema. Quando a pessoa contextualizava um probleminha para a criança resolver, como é que era o probleminha contextualizado diante de uma ótica socialista e qual era o probleminha diante de uma ótica capitalista. Foi bem interessante. Eu fiz um livro, acho que não sei se ainda tem, que assim, eu botei, até alguém desenhou para mim, professor, um quadro negro e um quadro dividido ao meio. De um lado o burguês, do outro lado o proletariado. Então mostrando que as didáticas seriam diferentes, entendeu? Então eu mexia com os objetos da coisa, quer dizer, porque aí eu fundava coisa nova, entendeu? Outra coisa que eu poderia fazer seria essa. Mais 1h30, quase. Né? O que eu poderia fazer seria isso, fazer sobre a história dessa... Bom, acho que a Ana já falou aí, acho que está bem avançado. Se alguém quiser saber alguma coisa... Esse passeio, para mim, foi assim, riquíssimo. Assim. É muito rico as coisas. Né? Eu fico vendo assim, eu vejo assim, é isso, não sei se agora você entende o que eu quero dizer quando eu falo para as pessoas. Eu tenho que botar isso para fora, cara. Eu já sinto pena não botar para fora, até da educação matemática, isso que eu estou falando aqui, porque eu estava nas origens da coisa, cara. Era eu que estava fazendo a mudança, entendeu? E quem é que quer ouvir essa história? Ninguém, cara. As pessoas querem continuar as coisas sem conhecer o nascedouro delas, entendeu? E matando, porque duvido que alguém esteja defendendo ainda a pedagogia matemática socialista brasileira. Não está, não tem, gente. Eu fiz uma obra junto com o Baldino, aquela obra foi um espetáculo, né? Não sei o quê, da administração superior. Não sei mais o nome, nem me lembro mais o nome. Um catatal danado. Aquilo ali está uma coisa... A gente levantou do ponto de vista materialista mesmo, toda a construção do Instituto. Não sei o que lá, de ensino superior. Não sei mais. Eu fiz várias coisas. E eu estou correndo atrás, porque você viu que eu não ia fazer da música. Eu digo, estou fazendo muita coisa, não vou fazer.
Aí lá pela estante, assim, não é possível, eu tenho que fazer da música também. Então, estou levantando já fiz minhas memórias políticas. A memória da música ele vai fazendo, vai chorando aqui. Porque me emociona. A música é fogo. Só que tem que eu não tenho direito. Eu faço a comparação com o Meixo Sama, que também não tinha direito. Né? Mas assim, eu fiz a memória política e interrompi em 1975. Eu podia estar dando continuidade até agora. Embora eu vá escrever agora, saiu o panorama dos poderes, mas não é muito com essa continuação, porque não há memória. Eu estou fazendo uma misturada aí, né? Memórias políticas, fiz a memória da literatura, que é essa que nós estamos tratando aqui, a memória do cinema, que nós vamos tratar amanhã, vamos continuar, e a memória da música que eu estou fazendo. Mas eu podia fazer memórias, eu já estou falando assim, memórias porque é uma riqueza do que eu acumulei, entendeu? Eu não gostaria de partir sem jogar isso para fora, entendeu? É uma oportunidade que... Porque é muito difícil você se tornar um intelectual e as pessoas aproveitarem. Esse Mário Henrique dos Santos, Mário Ferreira dos Santos, ele deixou coisa escrita. Mas se ele não tivesse deixado coisa escrita, cara, era uma potência o cara e de repente foi embora. Foi embora, levou tudo, cara. Como é triste essa situação, não deixar as coisas para os outros, né? Mas tem muitos episódios assim que a gente podia falar que acabou acontecendo isso. Muitas coisas aconteceram dessa maneira. Foi embora e a pessoa não... O próprio Meixo Sama, ele poderia ter dado talvez muito mais. Mas eu digo assim porque o que ele deu já foi suficiente. Porque o pessoal já não entendia, porra, né? O pessoal até hoje não está entendendo. Até hoje duvido. Se for contar assim, deve ser, na população do mundo, deve ser, quem conhece Meixo Sama, deve ser 0,000, não sei quanto zero, até botar um nuzinho lá, entendeu? E é o cara, pô, é o Messias, e o pessoal não conhece. Isso dá uma tristeza em mim. Às vezes eu fico assim, caramba. Por um lado eu fico meio dividido, por um lado eu sei assim, não, estou fazendo minha parte é essa, jogo aqui, você vê. Quer ver? Deixa eu até contar para vocês pensarem que... Ó, Fernando Coelho, 1, Denise Braga, 2, Hélia Santos, 3, Jorge Neto, 4, Eliane Carneiro, 5, Rosângela Costa, 6, Laudelina Mademar, 7, Rodrigo Maia, 8 e Ana Luísa, 9. 9 pessoas, do qual a minha esposa aqui achou que foi ótimo. Dessas 9, eu não tenho certeza se elas ficaram até o final aqui, não. Às vezes o cara entra e vai embora. Você vê, porra, cara, é para desanimar. Você dizer assim, pô, eu estou escrevendo um troço dessa qualidade que eu acredito. E as pessoas aí, 9 pessoas. Esse é o povo brasileiro, esse é o povo mundial. As pessoas ainda tem um velho aí que não sei que ele se pegou numa escrita que eu escrevi aí, joguei no Facebook, e o Cristiano, que joga tudo para o YouTube, essa coisa que eu escrevi lá já está com 2.000 visualizações, mais de 2.000. E um velho cismou de me esculhambar. Ele fica no meu pé o tempo todo. Eu não dou bola para ele, cara. É um velho que é ilógico, é idiota, é insanidade dele, insolência, um velho desse tipo. Então eu não vou dar petaca para ele para quê, pô? Ele fica falando aquela bobagem lá, aquela bobagem, ainda tem que ouvir isso, cara. O cara não deve ter cultura nenhuma e fica querendo falar de coisas, né? E tem uma vez que eu acho que eu escrevi até para eles assim, pô, mas você precisa criar um pouquinho de dúvida, né? Porque a dúvida é o princípio da crença. Pô. Eu estou querendo ajudar ele, mas ele quer saber se a dúvida é o princípio da crença. Ele é cheio de certeza, pô. Então, e fica falando aquele monte de bobagem. Esse é o mundo nosso. Não é fácil, cara. Quando eu falo do povo Yamato, que é 1% lá do Japão, eu não sei, aqui eu não consegui identificar, o dia que eu identificar eu ponho para vocês. Como é que a nossa raça branca aqui, como é que se dividiu? Lá não, lá a gente já sabe, né? Raças espirituais lá a gente já sabe.
o amarelo azulado, que é o da Coreia, o amarelo, que é o da China, e o dourado, que é o do Yamato. Já está definido. Aqui no Brasil, com a raça branca, eu não sei. Não adianta a gente ficar falando aí daqui a pouco, querer colocar, como é, já vai, o pessoal vai fazer aquela confusão. Aí bota a raça negra aqui, calma, a raça negra lá na África. Lá vocês dividem aquilo lá tal. Esses aqui são os agregados que vieram misturar um pouco, mas não é para ser o apogeu, não é isso, cara. Raça branca é outra característica. Não é que eu queira que seja isso, é como a Soma fala. A raça branca é mais racional. A outra, quer dizer, então é mais da sabedoria, né? Que eu ganho prêmio Nobel, não sei o quê, tal. Raça negra, agora lá, o Etíope lá, se não me engano, Etíope, bateu menos de 2 horas, fez lá a maratona. Tem força muscular danada. Você pega aí, hoje eu estava assistindo o UFC lá, ele não é negão até assim, não, ele é mais ágil e tal. Pô, deu umas burdoadas no cara, botou o cara no nocaute. E o cara era o campeão, entendeu? Então tem que ver sabedoria, amor e força. A força está lá. O amor está lá. Aquele amor pode ser meio louco, não sei o quê, mas está lá na Ásia. Ele faz araquiri, cara, tem vergonha das coisas. Aqui ninguém tem vergonha de nada. Rouba, bota na cueca. Acho que eu já falei demais, né? Bom, amanhã, 4 horas da tarde, por favor, veja esse filme, vocês vão gostar. Eu botei 2 filmes aí. Aproveita esse sábado, né, o domingo, lá o que seja. Não ficam vendo bobagem, não. Vê esse filme que você vai aprender, vai gostar das coisas. Suplico, pô. Até amanhã, se Deus quiser. Os que não viram também, nem sabe o que eu falei hoje. Não dá nada.